Então vamos aqui conversar hoje sobre exercício e Covid, nessa live aí que antecede o nosso Masterclass 3K2, que é o Masterclass que a gente vai conversar sobre como o personal trainer, pode subir o nível, pode mudar a sua conduta profissional para que ele possa estar faturando, estar tendo um retorno financeiro que pode chegar e até superar, deixo isso claro desde já, R$3.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. Isso é algo fundamental para a gente que passa no mínimo ali 4 anos estudando na graduação, deve se dedicar, ter uma educação continuada após a formação e ser reconhecido de fato como profissional de saúde, que a gente bem sabe que a educação física é. Educação física da área do bacharelado, tem uma vertente muito forte, um peso muito forte na saúde pública em si, apesar de que a grande maioria dos profissionais continuam fazendo mais do mesmo, continuam apenas trabalhando, acompanhando na academia, contando repetições, sendo ali, como eu costumo falar, o guia turístico de salão de musculação. Mas vocês que vão estar na Masterclass 3K2, vocês têm um outro posicionamento, uma outra visão, e é por isso que eu estou aqui semanalmente conversando com vocês nas lives, nos cortes, falando sobre exercício associado à ciência e tudo isso aplicado à saúde. E aí já no pessoal que está no esquenta, para a Masterclass, nós temos feito aí alguns levantamentos de dúvidas, de feedbacks, e aí eu fiquei bem feliz porque lá no nosso levantamento teve gente que já apresentou, que me acompanha há um bom tempo e que boa parte do que ele sabe lá, que usa de maneira aplicada e atualizada, ele coleta essas informações me seguindo essas dicas que eu passo para vocês aqui semanalmente. Então é uma honra poder contribuir para a educação física, tanto nas redes sociais como nos cursos e eventos que eu promovo, e é fundamental que a gente se mantenha unido e nessa caminhada aí, visando uma melhora da classe profissional, beleza? Então vamos começar aqui hoje, nossa ciência do movimento aplicada à saúde, e a temática de hoje, como vocês podem ver, é exercício e Covid-19. Uma temática que ainda é muito nebulosa, principalmente no momento que a gente está passando aí no Brasil, que o pessoal já está esquecendo, apesar de que, sem dúvida, vocês conhecem alguém que está com Covid, que foi acometido. Recentemente aqui perdemos um amigo que teve Covid jovem, então a gente sabe que ainda não passou, não vai passar. Desde 2020 eu falo isso, é uma doença que vai fazer parte do nosso cotidiano e não é motivo de pânico, muito pelo contrário, a gente precisa de informação para saber como lidar com ela e é por isso que a gente está aqui hoje, tá? E aí no primeiro momento eu já vou começar respondendo, nas caixinhas de ontem, chegaram algumas perguntas que eu achei bem interessante. E aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, deixa eu ver se eu projeto para vocês. Aqui, ó. Uma personal aqui fez essa pergunta, Minha cliente gestante pegou Covid, como proceder? É muito importante, a gente saber, e eu enquanto profissional de educação física especializado em grupos clínicos e, coincidentemente, gestante é um dos grupos que eu atendo prioritariamente e eu estudo imunologia há 7 anos. Então é um link que eu tenho muito forte nesse cenário, inclusive, já acompanhei 2 clientes que tiveram Covid durante a gestação e a gente fez esse trabalho, essa conduta de reabilitação durante a gestação. E eu já tive cliente também que teve Covid, reabilitamos e depois ela engravidou. Inclusive essa mesma cliente agora, a Marina, ela teve Covid agora no puerpério.
está lá com a Manu e ela já está de alta da Covid e a gente já iniciou o processo de reabilitação novamente. Uma coisa que é para ficar bem clara, né, é que quando a pessoa é ativa fisicamente, treina de maneira adequada, treina numa perspectiva que o personal sempre considera o estado imunológico e não a estética, o resultado a qualquer preço, né? É a prescrição de fato voltada à saúde. Quando a pessoa trabalha nesse aspecto, com doses muito bem aplicadas, nós vamos ter um desfecho positivo em caso de infecção. Puxando a deixa aí para a resposta dessa pergunta, eu já falo de todos os meus clientes, antes mesmo da viabilização, né, da circulação, da oferta das vacinas, todos os clientes que eu tinha de consultoria, de personal trainer, que tiveram Covid, eles tiveram desfechos leves ou assintomáticos. Então não foi privilégio apenas da vacinação, né? Pelo menos para os meus clientes, terem desfechos positivos, terem desfechos tranquilos quanto à infecção. Então treinar em doses adequadas é fundamental para você ter um transcorrer da infecção de maneira mais tranquila, tá? E aí, direcionando, né, para um caso como esse, de uma cliente que você atende gestante, que pode ter o Covid, é muito importante, né? E aí eu já vou linkar com outra dúvida que chegou, que é uma gestante de 29 semanas que contraiu, né, o vírus da SARS-CoV-2, Covid, e a gente linka essas duas e como a gente procede. Uma coisa é clara, esses dias eu estava numa live, né, com duas autoridades no treinamento para gestantes e eu fiquei curioso como elas procederiam nesse caso, um caso de infecção de Covid para uma gestante. E aí, quando eu fiz a pergunta lá na live, né, uma profissional virou, a que era autoridade no momento, ela virou e disse assim, ó, a gente fez o exame, positivou a gestante com Covid, ela descansa de 3 a 5 dias sem treinar e depois retoma os treinos. Só que eu deixo claro aqui para vocês e vou trazer informações importantes, tá? Que sentido? Hoje nós já temos revisões sistemáticas com meta-análise que apresentam quais os desfechos esperados para uma gestante que tem Covid. Então, se a gente tem ali, de fato, uma cliente gestante que contraiu Covid, ela vai precisar ter um período de repouso e essa alta não será de 5 dias. Ela vai precisar ser monitorada e fazer os exames para ver quando o vírus vai deixar ali o organismo dela. Por quê? A gestação em si, ela é um período inflamatório. Ela é um período que vai aumentando o grau de inflamação de baixo grau. Tanto que quando a gente está ali numa situação que o parto não evolui, né? A mulher entrou em trabalho de parto, mas o parto não evolui, ela recebe um medicamento pró-inflamatório para gerar o início do trabalho de parto, né? As contrações uterinas e tal. E nesse sentido, a Covid também tem vários desfechos, né? A gente já sabe sobre isso. Inicialmente era estimado que era uma doença puramente respiratória, mas hoje a gente sabe que é uma doença predominantemente inflamatória. Então você imagina, o personal aqui não colocou qual a semana de gestação da sua cliente, mas na outra pergunta você imagina uma gestante de 28 semanas, num quadro já inflamatório da gestação, que tem Covid, e isso é uma doença inflamatória e vai potencializar. Então, um dos desfechos que são bem complicados, quando essa Covid, né, ela avança para um grau severo, um grau elevado, é o parto prematuro. Então, a gestante que tem Covid severo, Covid grave, pode evoluir para um parto prematuro, e os dados dessa meta-análise também associam a morte neonatal, que é o bebê nascer prematuramente e vir a óbito ali nas primeiras semanas. Então, qual a relevância disso quanto ao exercício?
Quando a gente pensa em um cenário que eu vou criar uma regra de 5 dias de descanso e depois volto a treinar, se esse treino não tiver uma dose, não tiver um controle muito adequado, não for ofertado no momento certo, o quadro da Covid pode ser potencializado. Nós temos estudos mostrando que os principais motivos de agravamento e de recaída da doença são esforços mentais, atividade física e esforço físico propriamente dito, né? Ofertados, exigidos em quantidades inadequadas. Então imagine uma gestante de 28 semanas que teve Covid, que volta com 5 dias, você faz o programa de exercício e isso gera a potencialização do quadro inflamatório e essa mulher entra em trabalho de parto prematuro e a gente tem o pior desfecho. Então a maneira de proceder é acompanhar o quadro da doença junto ao profissional obstetra, ao médico obstetra, e ver quando, pelo teste de antígeno, o vírus deixou ali o corpo da gestante. E aí, neste momento, sim, o programa de exercício deve ser retomado para que ele tenha aí uma resposta anti-inflamatória, para que ele tenha uma resposta de manutenção da capacidade funcional dessa gestante. Beleza? E aí, pensando nesse cenário também, esse retorno não é de qualquer maneira. Porque, por exemplo, vou dar aqui um dado bem fundamental para vocês. Vamos supor que essa gestante aqui, que a nossa colega personal acompanha, ela era uma gestante que estava num quadro saudável, né? Estava ali dentro de uma normalidade e ela teve um Covid sintomático, beleza? Pensando assim, só nela ter tido Covid sintomático, por mais que seja leve, ela já apresenta 33% a mais de desenvolver pré-eclâmpsia. Como que a gente associa isso ao mundo real? A pré-eclâmpsia, né, é um quadro hipertensivo gestacional associado ao comprometimento de alguns órgãos. Então, a mulher só em ter tido durante a gestação Covid, mesmo que leve, ela já tem esses 33% a mais de chance de ter pré-eclâmpsia, de ter hipertensão gestacional, pelo caráter inflamatório que a Covid gera no seu organismo. Primeira coisa que você tem que fazer, personal, com tua cliente que teve Covid, que está retornando ao programa de treino, é monitorar ostensivamente, por mais que ela tenha estado saudável antes da infecção, né? Pressão arterial e oximetria. É algo fundamental a ser avaliado antes da sessão, ao final da sessão, antes de você liberar a tua aluna para ir para casa, né, tua cliente, tua paciente. E o teu treino tem que ser direcionado nesse momento, pós-infecção, para ser um treino além de atender aos objetivos do treinamento para a gestante, que ele atenda aos objetivos de tratamento da hipertensão arterial. Garcia, mas minha cliente não tem hipertensão, ela continua saudável, mas ela está com chances elevadas de desenvolver pré-eclâmpsia. Lembrem-se, toda a conduta profissional de atendimento, de treinamento para gestante, ela tem que ser preventiva e profilática. Trabalhar com gestantes não é um cenário que você vai esperar o problema surgir para ter uma conduta. Se você já sabe que essa Covid vai aumentar as chances de hipertensão gestacional, você tem que trabalhar em cima disso. E se a Covid tiver sido severa, obviamente esse tempo, né, de retorno vai ser maior. Trabalho de retorno na reabilitação, e aí a gente vai ter que ter uma conduta totalmente diferente entre a Covid leve e a Covid severa. Mas se ela foi severa, essa gestante vai ter que ter um cuidado ainda maior. Por quê? Porque se foi severa, as chances de pré-eclâmpsia, no lugar de aumentar 33%, ela aumenta 310%. Então são 3 vezes mais chances
de desenvolver a hipertensão gestacional. E as chances de diabetes gestacional dobram. Então, se uma gestante tem um quadro de Covid severo ou leve, a conduta muda completamente. Então, a gente não pode desperdiçar, negligenciar esse conhecimento de atendimento para pacientes pós-Covid para os nossos clientes atuais, como, por exemplo, o caso aqui da colega, uma cliente gestante. Beleza? Espero ter respondido a pergunta. Deixa eu ver aqui que tinha outra pergunta interessante. Cadê? Essa daqui, ó. Então, essa pergunta aqui, ela é muito relevante. E aí, antes de respondê-la, eu já trago aqui um dado epidemiológico, que é o porquê, personal trainer, você precisa conhecer a Covid-19, o aspecto pandêmico, a questão imunológica e as condutas de reabilitação, porque você precisa saber disso para ser valorizado financeiramente. Aqui eu já disse um exemplo, né? Se você atende clientes de grupos especiais, gestantes, você já é valorizado. Mas imagina se você atende gestante que teve Covid e você gera o benefício que o exercício pode gerar. Você é mais valorizado. E para você saber fazer isso, você tem que estar preparado para atender esse público. Ah, Garcia, mas Covid é um aqui, um ali. E aí é o dado epidemiológico que eu trago. Atualmente no Brasil, quantas pessoas aí já foram recuperadas da Covid-19? Mais de 31 milhões de pessoas. 31 milhões de pessoas no Brasil tiveram Covid e foram recuperadas, né? Estão de alta, estão em remissão da doença. Por que eu estou falando em remissão e não de total cura da doença? A Covid, durante o quadro infeccioso, ela apresenta mais de 200 sintomas que podem variar, né? Um leque de 200 sintomas que podem ser combinados de maneiras diferentes. E aí o foco são as sequelas. O que é a sequela? Depois que você identifica que o vírus não está mais no teu corpo, você ainda pode apresentar alguns sintomas. Mas, putz, eu já estou curado da doença. Porque eu tenho sintomas. E aí não são mais sintomas, são sequelas. E essas sequelas, hoje, já comprovadamente, de maneira científica, elas podem perdurar por mais de 1 ano no organismo da pessoa. Pessoas que tiveram Covid, independente do grau, elas apresentam, em média, 50% de chance a mais de terem hipertensão, de terem AVE, acidente vascular encefálico, de terem infarto, de terem insuficiência cardíaca. Personal, 31 milhões de pessoas estão nesse cenário e eles precisam do teu cuidado, precisam do teu conhecimento para reverter esse quadro, certo? E a principal sequela é exatamente essa daqui, ó, que surgiu na pergunta. Depois que meu pai teve Covid, ele aparenta sempre estar cansado. E aí, sequelas? Exatamente. A principal sequela sistêmica é a fadiga. E aí a gente precisa estar atento, né, qual o trabalho que a gente vai fazer nesse sentido. Esse cansado, o paciente cansa muito rápido em tudo que ele faz, ou ele está cansado num grau que ele não consegue realizar. Por que eu estou falando isso? Porque são os dois principais cenários que a gente tem sistêmicos. É a fadiga, o cansar rápido em atividades, né, mesmo cotidianas, e a fraqueza, que é a falta de força, a falta de capacidade funcional para realizar atividades cotidianas. Então é o cansar numa caminhada dentro de casa, isso é a fadiga, e não conseguir se levantar sem auxílio de um sofá, isso é a fraqueza, tá? Professor, e por que é importante para o personal saber dessas informações? A pessoa pode simplesmente ficar em casa,
Personal, você precisa difundir nos teus canais de mídia que o exercício é importante porque ele é. Uma pessoa que teve Covid e depois ela fica em total repouso, a cada semana que ela passa sem exercício, ela está perdendo 10% da força muscular. E a força muscular baixa está fortemente associada à mortalidade. Então, a pessoa fraca, ela tem mais chances de morrer por qualquer causa em comparação a uma pessoa forte. Então, uma pessoa que teve Covid aqui, como o pai do colega, né? Ele tem chances aumentadas de morrer. É triste, mas é a verdade. Como eu acabei de falar, tem estudo mostrando 50% a mais de chance de mortalidade no pós-Covid. Porque a pessoa vai ficando debilitada, a pessoa vai fadigando, a pessoa vai ficando fraca e ela vai tendo um estímulo cada vez maior para ficar sem exercício. E aí que tu, personal trainer, que quer ser valorizado, que quer receber mais, vai mudar a vida dessa pessoa. Estou com clientes há 7 anos que eles não me deixam, por quê? Porque eu reabilitei eles durante o pico da pandemia, antes da vacinação, e hoje eles apresentam cenários como se nunca tivessem tido Covid. Então é isso que eu almejo para o personal trainer que acompanha aqui. É isso que eu almejo para o personal trainer que vai estar na Masterclass 3K2. Clientes fiéis que valorizam o teu trabalho. E como que a gente faz essa reabilitação? É com um pezinho leve, aquele negócio conservador? Não, é com musculação. Ah, professor, mas uma pessoa fadigada, uma pessoa fraca, ela vai fazer musculação, as chances de problemas cardiovasculares não são aumentadas? Musculação é mais seguro, cardiovascularmente falando, do que o trabalho cardiorrespiratório contínuo. Isso é fato comprovado cientificamente. Se você tem uma pessoa muito debilitada, uma pessoa com quadro sistêmico de fadiga ou de fraqueza, o primeiro trabalho, o carro-chefe, deve ser a musculação. Musculação de qualquer jeito, professor? Não, uma musculação estruturada para uma reabilitação funcional e uma musculação estruturada que dê capacidade, que dê um novo aporte para esse paciente ter força, ter capacidade funcional e aí entrar com um cenário novo aí, que é o treino cardiorrespiratório. Beleza? Fomentando um pouquinho mais essa parte da fadiga, né? De cansar muito fácil em atividades cotidianas, o personal trainer, o profissional de saúde, nesse momento que solicita exames laboratoriais, é aí que ele vai precisar solicitar um hemograma para ver a capacidade de transporte de oxigênio que esse paciente tem. Lá analisando, né, as células vermelhas do sangue, que é o que compõe essas proteínas especializadas que transportam, que carregam o oxigênio para o músculo, para que ele consiga produzir energia, é isso que vai dar a dosagem do treinamento para reabilitar o teu paciente num quadro sistêmico de fadiga, para iniciar com ele um trabalho contínuo ou um trabalho intervalado, para que ele vá fracionando esse volume de treinamento cardiorrespiratório após a implementação, né, a conclusão do trabalho de força, para que ele tenha capacidade funcional, por exemplo, de caminhar, e aí sim ir reabilitando o sistema cardiorrespiratório dele com um trabalho direcionado, pautado nesse exame laboratorial. Então, quando a gente pensa nessa valorização profissional, a gente tem que enxergar que o tempo de prescrever de maneira alheia, de prescrever numa loteria, de prescrever na caixinha ali da sorte, né? Cheguei no treino de hoje, eu vou escolher aqui agora o que é que eu vou passar para o meu cliente. Esse tempo já passou, personal. Se você quer ser valorizado, se você quer receber mais, se você quer conseguir viver do que tu passou, no mínimo,
4 anos estudando na graduação, você tem que fazer além da graduação. Você tem que correr atrás de informação e você tem que aplicar isso de uma maneira diferenciada, tá? Deixa eu ver aqui rapidão. Fala, galera, obrigado aí pelos coraçõezinhos aí subindo. Tinha aqui, ó, outra pergunta interessante, essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir pergunta para o pessoal que está chegando. Não, só ficou aqui as perguntas do History, da caixinha do History. Então vamos lá. Paciente hipertenso com sequelas de Covid. Quando a gente fala das sequelas do Covid, a gente está falando de uma gama muito grande. Quando a gente fala das sequelas do Covid, a gente precisa compreender quais são essas sequelas. A gente está falando de sequelas sistêmicas, como fadiga, como fraqueza. A gente está falando de sequelas cardiovasculares, como palpitação, queimação no peito, como taquicardia. Se essas aí aparecerem juntas, né? Taquicardia, palpitação e queimação no peito, vai investigar que pode estar associado a um quadro de miocardite. A gente também tem as sequelas respiratórias, né? Encurtamento da amplitude da respiração, incapacidade, né, de, como é que eu posso dizer, de depositar ali o oxigênio no tecido, uma fadiga muito grande, apesar da saturação de oxigênio estar acima de 95%, a gente tem esses quadros, né? Então tudo isso tem a ver com o comprometimento central do sistema respiratório. E nós também temos sequelas, que chamamos de sequelas emocionais e humorais. E a pergunta ficou um pouquinho aberta, né, dessa questão aí de paciente hipertenso com sequelas de Covid, porque a gente não sabe quais, mas eu deixei ela aqui em destaque para a gente saber investigar as sequelas. Quando a gente tem um paciente, um cliente, que teve Covid durante o programa de treinamento, ou teve Covid e vem treinar com a gente, uma recomendação que eu dou para os meus alunos é aplicarem o sistema, né, de triagem pré-participação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Isso para quê, professor? Para trabalhar com segurança. Ah, teve Covid, precisa passar pelo médico antes? Depende. A gente tem o quadro ali de triagem, né, de ter ou não uma doença cardiovascular, metabólica ou renal, já vão nos dar parâmetros de triagem. Vamos ter ali os parâmetros, se a pessoa era ativa fisicamente ou não. Mas para a triagem da Covid é importante que nós monitoremos e investiguemos questão de sintomas e sinais. Quais são esses sintomas e sinais, Garcia? Lá no fluxograma de triagem pré-participação, nós temos vários. Mas quando nós temos um paciente, por exemplo, hipertenso, que está chegando para a gente, Garcia, eu quero treinar com você. Beleza, vamos fazer uma anamnese? Tem algum problema de saúde? Tenho hipertensão. Show. Você toma medicamento? Toma. Tomo captopril. Beleza. Quantas vezes ao dia? Qual a dosagem? Registra isso, tá? Beleza. Você teve Covid? Essa é uma pergunta chave para estar nos programas de anamnese, nos programas de avaliação diagnóstica. Teve Covid? Tive. Show. Vamos lá. Você está treinando atualmente? Não, blá, blá. Fluxograma do sistema de triagem pré-participação do Colégio Americano. Você chega para o paciente e diz, você sente palpitação? O que é palpitação, professor? É quando normalmente você não percebe o coração batendo, né? Mas às vezes você percebe ali ele batendo e você sente isso associado com a taquicardia, que é a aceleração do ritmo. Vixe, professor, às vezes eu sinto isso. Beleza, sentiu. Seus pés incham? Vixe, professor, nunca tinha pensado, achei que era de ficar em pé, mas meus pés, comumente, agora eles têm inchado um pouquinho. Beleza. Você
Tem cansado ao realizar atividades do dia a dia, ou atividades leves, como uma caminhada, subir escada? Tenho, professor, desde a Covid eu tenho ficado um pouquinho cansado, mesmo quando eu brinco com meu filho. Pronto. Esse paciente aqui no exemplo, né, o hipertenso sedentário, ele é importantíssimo que ele seja encaminhado para fazer um teste de esforço no mínimo, porque ele tem alguns sinais e sintomas, por mais que ele esteja aí num quadro hipertensivo controlado por medicamento, ele está apresentando sinais e sintomas de um descompasso sistêmico e não apenas cardiometabólico, porque ele está apresentando palpitações e taquicardia, isso é uma desregulação, né, do sistema cardíaco. Ele está apresentando, nesse cenário aí, algum problema periférico de circulação, então a gente já pensa no sistema vascular, e ele também está apresentando a fadiga sistêmica, né, que é a principal sequela sistêmica associada à Covid. E a gente precisa saber como esse paciente hipertenso ele vai se comportar no programa de treino durante o esforço. Você pode fazer isso, pode, mas é irresponsabilidade, tá? Você sabe fazer um teste progressivo, você como Garcia, você faz lá monitorando frequência cardíaca, pressão arterial, você sabe fazer as técnicas de RCP, show. Mas um paciente nesse grau que vai ser exposto ao exercício, ele precisa fazer esse teste na presença de um médico, na presença de um profissional que tenha habilitação e acesso a um desfibrilador. Então, nessa conduta de triagem, né, de se é um paciente hipertenso, está apresentando essas sequelas que eu identifiquei no sistema de fluxograma, né, de pré-participação do Colégio Americano. Então é interessante, por você já ter tido Covid também, de fazer uma investigação um pouco mais criteriosa para a gente poder excluir riscos. Teu cliente em potencial, ele vai ver, Garcia não quer só meu dinheiro, não quer me treinar de qualquer maneira. Ele quer me ajudar a melhorar a minha saúde. Ele está me passando para um profissional médico para fazer um exame criterioso porque ele quer trabalhar com segurança, ele quer gerar a melhora. E essa é a conduta que vocês têm que ter se vocês querem, de fato, serem mais valorizados financeiramente. Eu digo isso por experiências próprias, por exemplo, que aconteceu essa semana passada agora. Começou a treinar um cliente novo comigo, e aí na avaliação, na anamnese, tá? Foi uma entrevista. Primeiro que ele me procurou querendo uma aula experimental. E eu conversei com ele, eu fiz, eu não trabalho com um programa de aula experimental. Como é que eu faço? Minhas 3 primeiras sessões são avaliações diagnósticas. A gente vai ter uma primeira consulta, nomenclatura já muda. Você quer ser valorizado? Nomenclatura que você faz já muda. Então a gente vai ter uma primeira consulta diagnóstica, onde eu vou fazer uma anamnese, onde vamos colher alguns dados de saúde global, né, oximetria, pressão arterial, frequência cardíaca de repouso, ver o teu perfil metabólico ali mensurando a glicemia casual, e a gente vai ter esse parâmetro inicial, certo? Depois a gente faz uma avaliação da composição corporal, bem criteriosa, identificando onde está o nosso objetivo, onde está o maior acúmulo de gordura. Pessoas com maior acúmulo de gordura apresentam até 40% vezes mais chances de morrer por qualquer causa. E como está o teu tônus, a tua massa muscular? Pessoas com mais massa muscular, elas apresentam até 30% menos chances de morte por qualquer causa. Então é importante avaliar isso de maneira clínica, se você quer ser diferenciado. E aí, numa terceira sessão, a gente vai fazer o teste de aptidão cardiorrespiratória, monitorando frequência cardíaca e pressão arterial, tanto para identificar os níveis de treinamento, as zonas de intensidade e possíveis disfunções, como incompetência cronotrópica, disfunção endotelial. Vamos investigar isso.
E também nessa terceira sessão a gente vai fazer os testes de carga, para identificar a zona, as cargas de treinamento ótima, para a gente trabalhar em zonas específicas de repetição. Então essa é a conduta, né? E eu apresentei isso para o cara e o cara ficou, putz, é diferente, beleza, vamos marcar essa primeira avaliação. E eu cheguei lá para conversar com ele, com minhas maletinhas, né? E aí eu conversando, fazendo anamnese, chegou uma hora que eu disse, pronto, agora vamos mensurar a sua pressão. E tirei meu aparelho, mensurei a pressão, e ele, beleza, tranquilo. E aí eu tirei a outra maleta, né? Eu fiz, pronto, agora vamos ver tua glicemia. E aí tirei, né, meu escarcel lá, de equipamento lá, a questão de glicosímetro, as lancetas, álcool, luva. E ele fez, putz, o cara é diferente. E aí é um cara desse que não se preocupa em pagar 80, 85 reais o valor da sessão. Mas por que o cara não se preocupa em pagar 80, 85 reais o valor da sessão? Porque ele vê que a conduta é diferente. Ele vê que não é apenas mais do mesmo. Ele vê que não é reprodução simples e banal de treinamento. E aí é isso que eu almejo para vocês. Saberem trabalhar com um paciente hipertenso que chegar com sequela de Covid. Saber trabalhar com a paciente gestante que teve Covid. Ter os teus clientes treinando de maneira adequada para apresentar uma boa resposta em caso de infecção, porque nós estamos aí com o vírus mais infeccioso do mundo. Um vírus que tem uma mutação muito grande. Quem acompanha essas informações da área da Covid, né, da imunologia, sabe que já estão circulando pelo mundo novas variantes da Ômicron. Isso não é mais difundido na mídia, porque não interessa a mídia, tá? Mas nós já temos novas variantes da Ômicron, que é a BA4 e a BA5, que elas têm um escape imune quase que total das vacinas atuais. E aí o que é interessante para a gente ter uma boa resposta imunológica quanto à Covid? Você, personal. Isso não falam para você. Por quê? Porque quando a gente treina de maneira adequada, quando a gente implementa um programa de exercício que tem uma dose adequada, nós temos o aumento da proliferação de linfócitos TCD4, de células imunológicas. E essas células imunológicas, elas são fundamentais para a imunidade celular e uma maior resposta contra o vírus da Covid. E uma das estratégias que nós fazemos isso é com o exercício físico, é com um treinamento prescrito em doses adequadas de maneira correta. E aí você quer aprender isso, você quer estar preparado para atender esses pacientes que tiveram Covid no cenário de reabilitação, você quer estar preparado para prescrever treino sem medo em um cenário sem medo e com responsabilidade. Em um cenário de pandemia, você tem que se qualificar, você tem que entender da imunologia aplicada ao exercício e você tem que estar com a gente amanhã, dia 7 de julho, às 21 horas, no Masterclass 3K2, para você aprender como ser mais valorizado diante da tua conduta, do que tu oferta como personal trainer. Então, se você quer receber R$3.000 trabalhando 2 horas por dia, cola com a gente amanhã, 21 horas, e não esquece de se inscrever no link da bio, beleza? A gente se vê amanhã lá no nosso Masterclass. Um bom almoço para vocês, pessoal, e a gente se vê.